Oi pessoal, eu sou o professor Jerry e eu estou aqui hoje para falar sobre periodização de treinamento e principalmente como a gente pode ter uma maneira prática e fácil de fazer a periodização em casa nesses tempos de confinamento e isolamento social. Então, periodização é uma forma de planejamento do treinamento e o objetivo é que eu obtenha os melhores ganhos com todos os grupos musculares que vão ser treinados. A gente sabe que a musculatura é formada por diferentes tipos de fibras e esses diferentes tipos de fibras são estimulados e se adaptam a diferentes estímulos de intensidade. Então eu tenho que organizar essas intensidades de forma que eu obtenha os melhores resultados e que também não prejudique esse músculo, não gere lesões ou não faça um treino subestimado, não obtendo os melhores resultados que eu poderia conseguir. Então, a periodização a gente divide e é importante que a gente tenha alguns conceitos para saber como planejar esse treinamento. Eu tenho períodos que a gente chama de macrociclos, que normalmente são períodos de 4 meses, 6 meses, 1 ano ou até mais. Então eu tenho que montar uma periodização, planejar o treinamento dentro desse macrociclo. Digamos que eu resolvi fazer um macrociclo de 4 meses. Então dentro desse macrociclo de 4 meses, eu vou dividir em períodos menores, que normalmente variam de 1 mês ou um pouco mais de 1 mês, que a gente vai chamar de mesociclos. Dentro desses mesociclos, eu vou subdividir em semanas de treinamento, que vão ser os meus microciclos. Bom, eu vou mostrar para vocês então alguns exemplos que eu montei aqui de periodização e para que a gente possa ver na prática como é que se faz esse tipo de planejamento. Antes da gente olhar os tipos de periodização aqui, vejam o seguinte, eu montei três tipos de microciclos, que são semanas de treinamento. Eu tenho microciclos de resistência muscular, que varia entre 15 e 20 repetições máximas. Eu tenho os microciclos de hipertrofia, que varia entre 8 e 12 repetições máximas. E eu tenho microciclos de potência, que variam entre 4 e 6 repetições máximas. Para cada microciclo desses, eu vou ter um treino A, um treino B e um treino C. Digamos que o meu treino A seja um treino concentrado nos grupos musculares das costas e bíceps. No treino B eu vou ter um treino concentrado de, digamos, peito e tríceps. E no treino C eu vou ter um treino concentrado em membros inferiores e ombros. Isso é só um exemplo para que a gente possa saber a diferença entre o treino A, B e C e entre microciclo de resistência, microciclo de hipertrofia e microciclo de potência. Bom, então com esses microciclos de resistência, hipertrofia e potência e com o treino A, B e C, onde eu enfatizei grupos musculares diferentes, a gente vai montar então os diferentes tipos de periodização. Vamos começar então pela periodização linear. A periodização linear, como a gente pode ver aqui, ela vai se dividir entre, eu montei aqui 12 semanas de treinamento, ou seja, 3 meses de treinamento, e aí eu tenho os microciclos que são as semanas de 1 a 12. Vejam que ali na primeira semana eu tenho ali o treino A, B e C na segunda, terça e quarta, e depois eu repito o treino A, B e C na quinta, sexta e sábado. Então eu estou variando os treinos, que são os grupos musculares que eu enfatizei. Mas a intensidade, que é nesse caso 15 a 20 repetições máximas, ela se mantém em todos os treinos nessa semana. E assim continua até a semana 4. Então eu tenho sempre o mesmo tipo de intensidade dentro da semana, e aí eu vou começar a aumentar a intensidade a partir da semana 5, onde eu passei para 8 a 12 repetições máximas. Eu vou manter por mais 4 semanas, isso é um mesociclo, lembrando, 4 semanas. E aí depois eu passo para o último mesociclo, que são mais 4 semanas, com 4 a 6 repetições máximas, aumentando a intensidade. Então vejam que eu tenho um macrociclo de 12 semanas, 3 meses. Eu tenho mesociclos, tenho 3 mesociclos, que variam a intensidade
o primeiro mesociclo 15 a 20 repetições máximas, o segundo mesociclo 8 a 12 repetições máximas e o terceiro mesociclo 4 a 6 repetições máximas. Então estou aumentando a intensidade de forma linear. E dentro de cada microciclo, que são as semanas, a intensidade não varia. De segunda a sábado, a intensidade é sempre a mesma. A única coisa que está variando aqui é o tipo de treino, o tipo de grupo muscular que eu dou ênfase. Vejam que nesse exemplo, então, de periodização linear, eu tenho sempre a mesma intensidade durante a semana. No exemplo que eu mostrei para vocês, eu tenho treino A, B e C variando dentro da semana, mas a intensidade é sempre a mesma. Eu poderia, por exemplo, ter só um treino para o corpo inteiro, por exemplo. E aí eu vou manter o mesmo treino, digamos, segunda, quarta e sexta, esse mesmo treino, mas a intensidade vai ser sempre a mesma dentro da semana. Eu só posso variar a intensidade e ir crescendo essa intensidade na periodização linear de uma semana para outra. Vamos ver agora a periodização reversa. Na periodização reversa, a gente tem o contrário agora, mas a variação de intensidade continua sendo entre as semanas e não dentro da semana. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente vê que a intensidade agora começa com a intensidade mais alta, com o microciclo mais alto, que é o de potência de 4 a 6 repetições máximas. Então, na primeira semana, eu tenho ali 4 a 6 repetições máximas, variando o treino A, B e C, mas a intensidade é sempre a mesma dentro da semana. O primeiro mesociclo, que são as primeiras 4 semanas, eu mantenho essa intensidade de potência. Depois, no segundo mesociclo, que são as próximas 4 semanas, eu tenho então a hipertrofia, né, a intensidade de hipertrofia. Então eu diminuí um pouco a intensidade, ficou mais leve, 8 a 12 repetições máximas, mas mantenho também dentro da semana a mesma intensidade. E o último mesociclo agora, que é o de resistência, que é a intensidade mais leve. Vejam que esse tipo de periodização ele é um pouco mais avançado porque ele começa já com a intensidade mais alta. Então, com certeza não se aplica para pessoas iniciantes porque o treino começaria muito pesado e poderia levar a lesões. Então, quando eu tenho atletas ou pessoas que treinam e já são mais avançados, então esse tipo de periodização pode ser interessante. O tipo de periodização linear que a gente viu antes, ele se aplicaria melhor então para pessoas iniciantes e o reverso para pessoas mais avançadas. Mas a lógica de variação é essa. Na periodização linear, eu começo da intensidade mais baixa e vou variando até a intensidade mais alta. E na reversa é o contrário, eu começo da mais alta e vario até a intensidade mais baixa. Vamos ver agora então os tipos de periodização ondulatória. O primeiro tipo de periodização que eu tenho é o ondulatória semanal. O que vai acontecer aqui? A intensidade ela também não varia dentro da semana, dentro do microciclo. Mas eu tenho variação de intensidade a cada semana. Então, dentro do mesociclo, eu tenho variação de intensidade entre semanas, o que não acontecia nos outros tipos de periodização que a gente viu antes. Então, olhando esse exemplo aqui, a gente vê que na primeira semana eu tenho um microciclo de resistência muscular localizada, 15 a 20 repetições máximas. Vejam que não varia dentro da semana. Mas na segunda semana eu já vario para o microciclo de hipertrofia, 8 a 12 repetições máximas. E na terceira semana eu vario para o microciclo de potência, 4 a 6 repetições máximas. E assim eu vou variando ao longo das semanas até completar todo o macrociclo de treinamento. Vejam que nesse tipo de periodização, então, eu tenho maior variação entre as semanas. Eu tenho variação dentro dos mesociclos e ao longo de todo o macrociclo. Então, é um tipo de treinamento também interessante quando a gente precisa de variação e é um pouco mais avançado também porque, como tem variação maior de intensidade, quem não está preparado pode também não se adaptar bem ou até vir a ter lesões. Então vejam que a gente tem uma progressão aí de tipos de periodização que podem ir do iniciante, do mais leve, que a gente começa com a linear, até os mais avançados, onde a gente começa a ondular
a variação de intensidade e também chegar na reversa, que a gente vai começar pela mais alta e partir até a menos intensa. Então essa periodização que a gente viu aqui foi a semanal, WUP, Weekly Undulating Periodization. Então, periodização ondulada semanal. O que a gente vai ver agora é a DUP, que é Daily Undulating Periodization, periodização ondulada diária. Como a gente tem nesse tipo de periodização aqui, variação dentro do microciclo, dentro da semana, vejam ali a semana 1, eu tenho diferentes tipos de intensidade entre os dias da semana, e nesse caso aqui, além da variação de intensidade dentro da semana, eu tenho variação de treino, porque eu tenho 3 treinos para variar, desculpa. O A, o B e o C. Então, olhem a primeira semana ali, eu fiz o treino A com 15 a 20 repetições, resistência muscular localizada, o B com 8 a 12 repetições na terça e o C na quarta com 4 a 6 repetições. Depois, na quinta, sexta e sábado, eu variei. O A agora fez o treino de 8 a 12 repetições, agora fez um treino de hipertrofia. O B foi um treino de potência e o C um treino de resistência muscular localizada. Então vejam que nessa primeira semana o grupamento muscular do treino A treinou resistência muscular localizada na segunda e hipertrofia na quinta. O grupamento muscular do treino B treinou hipertrofia na terça e potência na sexta. E o grupamento muscular do treino C treinou potência na quarta-feira e treinou resistência muscular localizada no sábado. Esses grupos musculares, tem alguns que não treinaram alguma coisa nessa semana, então eu vou ter que dar conta disso na próxima semana. Então, na semana 2, o grupamento A treinou potência, que não tinha treinado na semana anterior. O grupamento do B treinou resistência muscular localizada e o grupamento C treinou hipertrofia. Depois, na quinta, o treino A voltou a treinar, o grupamento muscular do treino A voltou a treinar resistência muscular localizada. O grupamento muscular do treino B voltou a treinar hipertrofia e o grupamento muscular do C voltou a treinar potência. Na terceira semana agora, variando de novo, o A fez hipertrofia, o B potência, o C resistência muscular localizada, e depois na quinta o A potência, o B resistência muscular localizada e o C hipertrofia. Se a gente olhar essas 3 primeiras semanas, na segunda-feira, a gente olhando, o grupamento A treinou resistência muscular localizada, potência, hipertrofia. E na quinta ele treinou hipertrofia, resistência muscular localizada e potência. Então, o grupamento muscular A, nessas 3 primeiras semanas, treinou 2 vezes resistência muscular localizada, 2 vezes hipertrofia e 2 vezes potência. A mesma coisa aconteceu com o grupamento muscular do treino B, na terça e na sexta, e a mesma coisa aconteceu com o grupamento muscular que fez o treino C na quarta e no sábado. Então, cada grupamento muscular treinou 2 vezes resistência muscular localizada, 2 vezes hipertrofia e 2 vezes potência nessas 3 semanas. E isso vai acontecer a mesma coisa nas próximas 3 semanas. Então aqui os nossos mesociclos duram 3 semanas e vai variando, então isso vai acontecendo até o final do macrociclo nas 12 semanas. Bom, pessoal, então isso era o que eu queria falar com vocês sobre periodização. E aí agora eu quero que vocês aguardem os próximos vídeos que eu vou lançar, porque eu vou mostrar como eu estou montando a minha periodização, que vai ser um misto do WUP com o DUP. Vão ser 15 treinos diferentes que vão ser periodizados em 2 meses para poder fazer em casa e manter os mesmos efeitos lá da academia e até a gente ganhar massa muscular aí e perder gordura. Então, um grande abraço para vocês
e aguardem os próximos vídeos.